Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Boa noite a todos. Foi uma prova para gigante mesmo, porque o clima estava bem forte, o calor bem extremo e o amor fala, né? Então a gente não desiste, vai até o final, porque começa a pensar em todo o processo, treinamento, tudo que a gente passou antes da prova, né? E a gente não desiste, só se, claro, acontecer alguma coisa, né, fisiológica, que o organismo pede para você, né, reduzir ou parar mesmo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Sim, sim. E só quem é ultramaratonista sabe o que passa, né? Porque cada quilômetro conta, né? Numa ultramaratona, né? Sim, Às vezes você tá muito bem, né? Tá naquele ritmo, tudo aí do nada, né? sim. Bate uma dor ali, né? Algum desânimo, É. mas é bem isso que você A, eu, falou. A a gente gente pensa, não pode pecar no começo da prova, né? Que é aquela adrenalina, aquela ansiedade, aquela empolgação que a gente tem de já começar a prova, né? A gente tem que ter até assim, um sangue frio no começo, né? Para não sim, estragar depois, no final, né? sim, com certeza. Tem que manter toda aquela cadência que você tinha trabalhado no treino, né? Se não se empolgar, porque o pessoal já sai com tudo. É, Tem muita gente que já vai é com verdade. se empolgar. É verdade. O meu treinador estava participando da prova, então ele deixou muito bem ciente isso, mas mesmo assim no começo acabei pecando um pouco, eu acabei saindo um pouco forte. Eu Uhum. saí para 4,34 no começo e ele já me olhou, ó, maneira, diminui, tá começando a prova. E a gente tem que ter muita estratégia e cabeça, né? Que é uma prova longa. É um dia inteiro correndo, né? Sim, com certeza. Eu acho que ele já deve ter olhado o sol que ia fazer e falou assim, ó, dá uma segurada no ritmo, né? Senão depois vai ficar bem difícil Sim, mesmo. sim. Ele conhece atleta, né? Sabe que acaba se empolgando naquela euforia. E a gente esperou tanto por essa prova, até por conta da pandemia, a gente não sabia se ia acontecer ou se não ia, com máscara ou sem máscara, né? Então a Uhum. gente estava muito naquela ansiedade de querer começar logo também, né? Sim, com certeza. Essa prova inicialmente ela ia ser no começo do ano, né? Aí por causa da pandemia É, em passou pro final. abril. É, E além dessa prova de sim. Indaiatuba, você estava inscrita para alguma outra prova também que teria permite para a seleção brasileira? Eu fiz duas, na verdade. Eu fiz em Caieiras, antes da Uhum. pandemia, em fevereiro. Certo? Eu fui campeã da prova também, mas eu fiz em 10 horas e 14, Uhum. né? Era numa pista de 400 metros lá. Uhum. E a minha Sim. primeira prova de 100 quilômetros foi em Bertioga, na Continental, que era um percurso de 5 quilômetros. Uhum. Lá foi a primeira, eu fiz em 10 horas e 50. Olha que legal, foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Foi tudo uma evolução, sabe? Foi um amadurecimento, né? Como atleta, como pessoa, os treinos mais específicos para ultra de 100 quilômetros. Então, praticamente esse ano foi totalmente dedicado para os 100 quilômetros. Eu Uhum. fiz o 100 em Caieiras e daí agora fiz o 100 em Dayatuba. Uhum. Graças a Deus, campeã das duas provas. Sim, essa de Caieiras eu não sabia, né? Inclusive na segunda passada eu fiz uma live com o Mariano Moraes sobre a edição do ano que vem, né? E aí ele estava contando as Sim,
atividades da prova, né? E só por curiosidade, né? Você ganhou as duas provas, né? Mas o que é mais difícil? Correr num percurso de 400 metros ou num de 5 quilômetros? O que é mais difícil? Eu acho que o de 400 metros é muito mais cabeça, sabe? Porque você dá 300 e poucas voltas no mesmo lugar, mesmo você invertendo o sentido da pista, né? Porque a cada 3 horas invertia o sentido da pista até para não prejudicar o quadril, né? Então, lá, além do calor, porque tava um calor extremo também, tinha duchinha, eu tomei vários banhos de duchinha também. É aquela questão, né? São 400 metros. Quantas voltas eu vou ter que dar no mesmo lugar, né? Sim, sim, já começa a bater aquela monotonia já e o psicológico fala bem mais forte mesmo. Sim, com certeza. Foi um grande aprendizado, um grande amadurecimento. Eu não consegui o índice nessa prova, fui a campeã, então assim, ficou uma mistura de emoções, né? Feliz com o resultado por ser a campeã e frustrada por não ter acontecido o índice naquele momento, mas eu sabia que eu precisava de paciência, tempo, amadurecimento, né? Para conseguir o objetivo e dedicação, né? Nada vem de graça. Sim, com certeza. Agora que você está me falando que você fez essas duas provas, a de Bertioga e a de Caieiras, que eu imagino mais ainda a sua felicidade quando você conseguiu o índice, né? E o índice foi ali faltando 2 minutos ainda, né? Porque era 9h30, né? Foi, era 9 horas e 30. Mas assim, durante a prova, aquela chuva foi uma chuva abençoada, sabe? Ali eu me reergui. E várias vezes veio na minha cabeça que eu não ia conseguir, pelo calor, sabe? Eu estava em segundo nessa hora do calor extremo, ali meio-dia, 1h da tarde. Eu estava em segundo, a menina já tinha uma boa vantagem de mim, né? Mas ela acabou pecando porque ela saiu muito forte nos primeiros 50 quilômetros e depois ela acabou morrendo, né? E ali na chuva, depois eu me reergui, o ritmo voltou e o pessoal, os colegas ali correndo junto, cruzando com a gente, falando: vai, não desista, você tá bem, vai, força, coragem, né? E passa na cabeça, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito, né? Eu tô aqui por um objetivo, eu não tô aqui à toa, né? Eu lutei para estar aqui, eu treinei para estar aqui, né? Então eu tinha que fazer aquilo que eu falei, não, hoje é o dia, hoje é o grande dia. E daí depois da chuva o emocional voltou também, sabe? Além do corpo, né, do físico, o emocional voltou. Sim, sim. E o Felipe estava lá, meu treinador também, então ele também me ajudou emocionalmente, né? E daí toquei o barco, como diz, né? Quando você chegou lá, qual que foi a estratégia que você definiu inicialmente para você estar fazendo o 100K? Eu me aloprar no começo, né? E eu acabei pecando, eu falei pra você, né? Eu não deveria ter saído tão forte, eu achei que eu saí muito forte no começo. Mas aí depois eu fui encaixando um ritmo. E eu sabia que o sol ia pegar, né? Sim. Porque a gente começou a prova com 25 graus, na verdade, né? Depois foi só aumentando. Eu procurei sempre me hidratar nos pontos de hidratação, por mais que eu não esteja lá na hora com sede, eu sempre tomava um pouquinho da água, porque eu sabia que a hidratação ia ser assim importantíssima na prova, por conta do sol também, né? E eu suplementei a cada 5 minutos também, né? 5 minutos não. A cada 5 quilômetros eu suplementava. Para suplementação, o que você usava para suplementação? Então, eu usei polivitamínicos, BCAA, Carbogel, sachê de mel, eu levei bala de goma
também, porque eu sabia que eu precisava, né, do açúcar na hora lá. E o isotônico foi importantíssimo. Tomei umas Coca-Cola também. Aquele sorvete foi, assim, maravilhoso na prova. Sabe por que eu não consegui comer o salgado? Eu comi o purê de batata. E 3 colheradinhas. E o sorvete, ele refrescava seu corpo. Eu queria o gelado, porque estava muito calor. A pista estava esquentando. Então, tem a hipotermia e tem a hipertermia, né? Então, eu estava até pensando, nossa, eu estou muito encalorada e eu sou friorenta, né? Eu não sou assim tão, né, encalorada. Então, eu colocava o geladinho na boca e melhorava muito. Você chegou em alguma daquelas torneiras que tinha lá e jogava água na cabeça também? Nossa, foi maravilhoso aquilo. Sempre quando tá calor, quando tá assim, 40 graus, lá em Caieiras tinha uma duchinha. Eu ia direto na duchinha, pelo menos jogar na cabeça aqui, ó, né? Pra não molhar o tênis, não molhar a meia, né? E lá tinha a torneirinha. Dos 70, eu fui várias vezes naquela torneirinha. Aí eu jogava na cabeça. Na verdade, deixa eu te contar, eu nunca tive cãibra, assim, sabe? Eu tive dores musculares pós-treino, mas assim, eu não sou uma pessoa que tenha cãibra com frequência, sabe? É aí que eu falo, a nutrição é muito importante. E não é assim 2 dias antes de prova, né? Você tem que fazer uma nutrição aí, é um estilo de vida, na verdade, né? Aí, durante aquele período do sol, né, que foi um período difícil para todo mundo, o que você acha que você fez de diferente para você conseguir poupar naquele momento ali, você conseguir manter um ritmo e depois você conseguir passar a quem era a primeira colocada, né? Até que você falou que você estava em segundo, né? E aí depois você conseguiu ficar em primeiro. O que você acha que você fez de diferente ali para se poupar tudo? Eu acho que a questão da suplementação e a cabeça, né? Porque quando ela passou por mim, eu lembro que ela passou no quilômetro 13, foi bem no começo. E eu não ia me abalar, sabe? Eu comecei em primeiro, né? Aí ela me passou. E eu falei, eu não vou me abalar porque tem muita coisa ainda para acontecer. E ela passou, sabe? E eu fui fazendo o meu ritmo, não falando, eu acho que é muito também da terceira prova de 100, né? E a gente vai ficando malo, que a gente vai criando casca, né? E daí, quando eu senti, ela passou por mim, eu senti um cheiro de gelol nela, ali foi o clique. Falei, ela tá com dor. E daí o Felipe falou pra mim, ó, ela ficou 1 minuto e meio parada aqui no apoio e tal. E é a hora. Vai que é a hora. E daí eu fui melhorando o meu ritmo, aí eu acabei passando ela no quilômetro 70. Ela até tentou, mas não conseguiu depois. Ela tentou me passar, mas não conseguiu, porque acho que as dores começaram a ficar mais fortes, né? E daí a chuvinha, a Deus que veio, me regenerou e depois dos 70 eu falei, eu vou manter no 5h30 e vou até o final 5h30 e vou ficar aqui agora, seja o que Deus quiser. Na última volta eu já estava no 5h15, porque a última volta foi a consagração. Foi, porque o 5h15 foi assim, o Felipe falou, você está na última volta. E eu lembro que estava 9h11 no meu relógio. Eu falei, gente, vai dar índice. Quando ele falou, que vai dar índice, fui para 5h15. Olha o emocional, né, da gente. Cadê aquela cansaço de correr o dia inteiro? Passou, não passa de mágicas, assim, sabe? É aqui, ó. É tudo na cabeça. E eu acreditei muito, sabe? Você tem que acreditar até o fim. Né? Muita gente acha que é loucura que a gente faz, correr 100 quilômetros, mas é possível. É só você se dedicar
e treinar, não se sabotar nos treinos, né? Fazer tudo que é pedido para você fazer. E no final é só alegria, né? Dá tudo certo. E como é que você ficou depois que você viu que você tinha conseguido o índice, né? Aquilo que você estava buscando tanto? Eu me emocionei muito, eu chorei, eu agradeci muito ao Felipe, que ele me ajudou muito nesse processo, principalmente nesse ciclo, né, desse ano, que foi um ano específico para 100 quilômetros, né? E eu tinha tentado o índice e bati na trave, né? Aí eu pensei comigo, meu Deus, eu tô aqui de novo, se bater na trave, né? Como é que vai ser? Vou ter que fazer todo o processo de novo, né? Aí Deus pôs a mãozinha lá e falou, não, hoje é o seu dia, vai lá e seja feliz. Sim. Nossa, imagino como você não deve ter ficado feliz, né, com essa conquista, é um né? um sonho realizado, né? Aquela prova lá foi um divisor de água, outro divisor de água na minha vida, né? Eu tinha um sonho de correr os 100 km, entrar para o mundo das ultras de verdade, para valer. Já tinha feito algumas longas, mas não de 100 km, né? E Indaiatuba foi a melhor coisa que teve para mim aí, nesse ano tão difícil, né, para todo mundo. Então, assim, Deus, ele faz tudo certinho pra gente, né? E deu tudo certo, eu fiz o treino, tive uma estratégia boa na prova, e mesmo com aquele sol quente, eu me senti em casa, lá. Porque eu trabalho na rua, e aqui é muito quente, aqui o sol castiga, então eu já estou um pouco acostumado, entendeu? E eu até, assim, eu estava torcendo para que tivesse sol quente, eu sei que ia judiar a galera, mas para mim ia ser um diferencial, ia ser bom, eu ia me sentir bem. Talvez, se o clima tivesse melhor, talvez eu teria corrido melhor, né? Mas eu acho que ia ser bom para todo mundo, né? O negócio ia ser mais difícil ali. Então eu me senti mais confortável, né? Correndo no calor e tal. Como se eu estivesse fazendo meus longos aqui nas manhãs de domingo, entendeu? Né? Foi maravilhoso. E agora é ter consciência e sempre procurar focar o treino, mudar as estratégias, melhorar onde eu errei, fortalecer onde eu precisei, né? Onde eu fiquei mais, onde eu senti mais, e tocar o barco, e tentar melhorar, tentar fazer melhor. E vamos ver, quem sabe em abril esteja de volta lá, né? Se Deus quiser, né? Já tô focando já, né? Retornar lá no Parque do Mirim, lá, aquele lugar fantástico. Cara, ali eu me senti em casa, meu. Como se fosse o meu Parque do Caldeiras aqui em Adamantina. O lugar que eu treinei bastante, né? E já quero aproveitar e agradecer o apoio que eu tive do Valder Gutierrez. Ele tá vendo a live, o Guti, né? Um veterano aqui, um aluno meu. Ele pedala também, me ajudou em todos os longos, cara. Sabe, foi lá, me deu água, levou um Gatorade. O cara foi incansável. Às vezes fiz longo de 4 horas e meia, e ele tava lá firme, né? Então, assim, é uma gratidão eterna, né, que eu tenho. E sem essas pessoas a gente não chega a lugar nenhum, né? Na verdade. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Rapaz, então agora eu entendi por que você não sofreu tanto com o sol, né? Por causa da região aí, né? Aí é muito quente mesmo, aí deve bater 40 graus direto, né? Nossa, aqui 32 graus tá fresco, né? Aqui é normal, 32 graus aqui é tranquilo, 36. Naquela época lá que teve as ondas de calor, aqui bateu 42, 43 graus. Aí você imagina, você no sol quente, a sensação de 50 graus no corpo. Foi uns 15 dias muito difíceis. Eu quase baqueei, mas deu tudo certo. Eu acho que foi um teste para Indaiatuba, né? Sim, entendeu? Sim. Foi muito bom. Sim, não, e que teste, né? E assim, Marcelo, cara, você falou que foi o seu primeiro 100K, né, que você fez, né? Isso, foi meu primeiro. O primeiro aí, eu já vinha planejando há algum tempo, né?
Uhum. Então eu já vinha numa escadinha. Eu fiz umas... Eu tentei o Samurai em 2018, não terminei. Eu parei lá no quilômetro 15, na Uphill, né? Sim. Aí 2019, melhorei o treino, terminei o desafio, concluí. Fiz dentro do prazo lá que eles pediam lá no tempo de corte. Aí eu fiz esse ano, eu fiz um 25 logo no começo do ano, na Serra da Bunca, aqui pertinho, aqui na Paraguaçu Paulista, aqui em Borá, uma cidadezinha que tem descendo para o Paraná. E fiz os 65 quilômetros da Grandes Lagos, lá em Jales, na região de Santa Fé, estrada de terra, 65 quilômetros. E tinha planejado a Conrads, né? Para correr a Conrads. Aí veio a pandemia e tal, e as mudanças, os planos me jogou lá para aqueles 100 km. Apareceu 100 km no planejamento do ano. E, geralmente, no final do ano, eu corro só a Maratona de Curitiba, já meio quebrado já, né, do ano todo. Sim. Então, teve a pandemia, eu fiz vários desafios virtuais, né? De 1 km, de 5, de 7, fiz umas de 95, 135 da UAI, mas era fracionado no final de semana em 60 horas. Sim. Então, assim, já vim me projetando para conseguir fazer um treino para esse 100, né? E eu confesso para você que não foi o que eu queria fazer, assim, de treino, eu deixei um pouquinho a desejar, mas aí tive as férias, 15 dias antes, eu tive 3 semanas de férias, foi onde eu fiz o meu maior volume. Eu corri quase uns 600 quilômetros nessas 3 semanas. Aí eu falei, agora acho que eu estou preparado. Então, nesses últimos 15 dias, para os 100 quilômetros, foi uma recuperação, um pouco de dor, tal, meio preocupado. Voltei no trabalho e deu tudo certo. Mas eu confesso para você, talvez eu desabafei com um ou outro aluno, que eu estava meio cansadão, estava meio preocupado. E eu não sabia onde eu estava me enfiando, na verdade, né? Mas deu tudo certo e foi o que aconteceu, né? Mas eu acho que ainda dá para melhorar um pouquinho. Dá para melhorar, dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Sim, né? Sim, você acha que dá para melhorar ainda, rapaz. Dá para melhorar, sim. Sim. Eu tava fazendo os cálculos, né, da sua marca, então ela deu um pace de 4,24, né? 4,24 para 100k, cara. É fantástico, sensacional. Ainda mais que foi seu primeiro, né? Foi excelente. Sim. Você já ouviu falar do Luciano Prado, que é um dos maiores ultras aí que a gente já teve? Já, você falar de atleta eu conheço, porque eu corro desde os 10 anos. Sim. Né? E eu acompanho o pessoal da Ultra aí, desse pessoal que faz Ultra, e eu acompanho, eu tinha 13 anos de idade, 14 anos, e já tinha aquela Ultra de Uberaba, Uberlândia, né? Sim. Então, eu venho acompanhando esse pessoal da Ultra aí, tem o Valmir Nunes, que foi um fenômeno, né, no Mundial, o cara, o Luciano Prado, tem o Zé Garçom, uma galera aí, eu não vou ficar citando nomes, porque eu não vou me lembrar de todos, né? Mas assim, eu tive muitos espelhos aí eu demorei um pouco para chegar no 100, por N situações de vida, assim, por não desapegar das provas curtas, de fazer maratona, depois veio a Serra em 2015, né, então me dediquei bastante à Serra por esses 5 anos aí, e aí chegou, 100 km chegou, veio nessa época da pandemia, e tá aí, agora é procurar melhorar, né, tentar, não vou, assim, pela idade talvez eu não cheguei muito longe, mas eu acho que uma sub-7, quem sabe, é um salto grande para mim, é meio difícil, mas eu gosto de desafio, né, eu acho que quando eu acredito que dá para fazer, né, se eu me cuidar bem, melhorar, porque eu sou muito raiz, né, e eu acho que eu preciso me cuidar mais e tal, na parte de regeneração, até mesmo da alimentação, né? Sim, porque a gente tem uma rotina muito dura de trabalho, aí tem aluno, treina, tem os filhos, né? Eles querem sempre ficar comigo e tal. E aí o tempo é muito escasso. Mas eu vou dar um jeitinho aí de cuidar melhor, de competir menos, né? Tanto é que agora não vai ter tantas competições. Esse ano foi atípico, né? Eu nunca competi tão pouco, acho que só quando no início de carreira mesmo, quando não tinha muita condição de você viajar,
de você não saber das provas, né? Que antes a gente não tinha muito acesso, né? Era mais no boca a boca mesmo. E então, agora é a hora de procurar fazer uma coisa bem feita para poder fazer um 100 km legal aí, né? Sim, sim. Eu falei do Luciano Prado porque a melhor marca dele, né? Eu já tive a honra de entrevistar ele, foi 7h03, né? Então você vê, nos seus primeiros 100K você já quase chegou na marca dele, né? Do Luciano Prado. Né? Isso. Você tem ideia do tamanho do seu feito? Por mais que você fale que você pode melhorar, mas você tem ideia do tamanho do seu feito? Então, olha, eu não acreditava tanto. Eu fui lá para fazer, tipo, 7h59, né? Que eu queria fazer abaixo de 8 horas. Sim. Mas assim, a ficha demorou a cair um pouquinho, né? E eu comecei a acreditar muito, foi quando eu passei, depois dos 65 quilômetros, dos 70, que eu vi que eu estava bem, né? E eu tive uns contratempos na prova, eu senti um pouco de dor no posterior e tal, e tive o meu apoio lá, foi fantástico, sabe? Tinha muita gente boa lá para me dar um apoio. E aí eu comecei a melhorar, eu comecei a correr fácil no final, e eu acabei fazendo, eu sabia que as melhores marcas hoje, em torno de 7h12, né? Sim. Eu tava com GPS, mas não conta, mas eu tava trabalhando com o meu GPS lá, com o Garmin. Sim. Quando ele bateu 100, eu corri 7h13, aí eu fiquei feliz, eu falei, nossa, poxa vida, eu não tô muito atrás, vai ser uma marca boa, vai sair uma marca boa aí, oficial, né? E aí deu, abaixo de 7h20, eu fiquei muito feliz. Né? Então eu acho que dá para melhorar, sempre dá para melhorar um pouquinho. Então agora é pensar nisso aí, ter cabeça, seguir alguns conselhos. O Luciano, a gente tem um contato através de um grupo aí dos antigos aí, ele me deu uns bons conselhos, né? Mas a gente está sempre pesquisando, e é sempre bom, né? E aí a gente vai seguir aí os mais velhos, apesar que eu já tô velho também, mas na corrida, no 100 km eu tô gatinhando, sou muito novato ainda, mais novo que você, inclusive, você já tem outras provas, né, 12 horas, né, show de bola. Então, agora é seguir, procurar fazer o melhor caminho, o caminho das pedras, né, é difícil, não é fácil, mas a gente vai tentar fazer o melhor aí para, se der certo, eu confirmar esse índice aí em 2021 e fazer o Mundial lá, quem sabe, fazer uma boa marca lá, né? Para deixar na história aí, né? Uma sub 7 horas, poxa vida, é um sonho, né? E não custa sonhar, né? Não paga nada, né? Você só paga no treino, né? Com certeza. E aí você abre mão de um monte de coisa e tal, poxa vida. Quando você soube que era a sua última volta lá em Indaiatuba, o que passou na tua cabeça, né? Quando o locutor lá anunciou seu nome, que você era o primeiro colocado, fala aí pra gente, o que passou na sua cabeça ali, nesse momento? Nossa, até arrepiei agora, viu? Cara do céu. Ali eu já tava pensando em tanta coisa, meu, sabe? E aí eu falei, meu Deus, é a última volta. A hora que eu virei na última volta, que era a última volta, eu falei, eu nem acreditava, meu pace foi a 3h40, você acredita, cara? Nossa! Porque tinha um aluno meu, um amigo, o Paulinho, que nós fomos juntos, ele tava nas 6 horas, e ele tava uns 300 metros na minha frente. Eu falei, nem acredito, cara, eu vou fechar esse 100 junto com o Paulinho, porque o 100 ia dar lá embaixo, né? Eu sei que ia dar um pouquinho mais de 100 no GPS, então pra mim tava valendo. E aí quando eu cheguei do lado dele, eu falei, vamos fechar, cara, eu vou fechar o 100. Ele me agradeceu, falou parabéns, glorificamos Deus, né, junto ali, cara, porque a gente sabe um do outro aí as dificuldades e tal. E aí ele falou, irmão, vai que meu ritmo tava mais forte que o dele, cara. Ele falou, vai, cara, vai. E aí eu fui lá, virei, cruzei com ele de novo e fui pra chegada. Eu só olhando aquelas tendas lá, falei, meu Deus, já acabou, cara. Aí eu falei, já acabou, tá acabando. E foi alegria, cara. Aí o Lelê, lá de Londrina, ele falou, eu vou gravar sua chegada. Eu falei, vambora, né? E aí eu lembrei da Mari, lembrei de todo mundo, cara, que me ajudou, as meninas que estavam lá na chegada, sabe? A Alessandra. Eu pensei nos meus filhos, no meu pai lá em cima, lá que tá sempre... Eu sempre olho pro céu e penso nele, né? Como, assim, inspiração, força. E deu tudo certo, cara. E
deu aquela energia, deu aquele sprint, cara. O pessoal batendo na minha mão assim, gritando. Foi maravilhoso. Foi a chegada mais linda da minha vida que eu já fiz, cara. Foi 100 km. Imagina. Foi a chegada mais fantástica, cara. Eu já tive a serra e arrepiar também, mas esse 100 km aí, pra mim, bateu todas as metas, né? E vai ficar gravado até uma próxima melhor, né? Quem sabe? Mas isso daí ficou na história, cara. Eu agradeço de coração mesmo. Todos que estiveram ali dando um apoio, e foi indescritível, né? Foi um momento muito especial na minha vida como maratonista, como ultramaratonista, né? E que Deus nos mantenha firme para que nós possamos bater essa meta aí, fazer melhores marcas, né? E demonstrar um bom trabalho sempre, né? Sim. Mas eu pensei em muita coisa, cara. É glorioso, né? Pensei em Jesus. Eu tenho acompanhado muito aqui a novela, né? A gente aprende muito. Então, assim, eu fiquei muito... Teve momentos que eu fiquei muito introspectivo comigo mesmo na prova, né? E aí eu fui. Mas no final, cara, eu comecei a dar uns gritos pra mim mesmo, sabe assim, sozinho, cara. E ali, como você ia cruzando com a galera, eu ia sempre trocando uma ideia, dando uma força pras pessoas, né? O pessoal que eu conheço ali, que tava ali, e os outros até também que eu não conhecia, dando uma força, vamos lá, vamos lá. E foi isso aí, cara. Foi um pacote completo, perfeito, digamos assim, né? Esse 100 km aí. Sim. Né? Não, imagino. Foi fantástico mesmo, né? Assim, só de você contar já arrepia, né? Porque eu imagino ali você passando ali, né? Você pensa, passa aquele filme na tua cabeça ali, né? E todo mundo vai, vamos, né? Porque em ultramaratona todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo fala força, guerreiro, tudo. Então eu imagino que deve ter sido fantástico. Foi a tua maior conquista, então, né? Foi minha maior conquista, foi 100 km aí. Eu tive as serras, os 5 pódios na serra, né? Mas esse 100 km aí, por enquanto, ele tá batendo todas as metas aí, viu? Em termos de reconhecimento também, nossa, eu tive um carinho muito grande na cidade aqui, a recepção das pessoas, né? E recebi algumas homenagens também no jornal, na imprensa. Teve o Instituto Capaz também, que fez uma homenagem presencial, sabe? Então, assim, é muito gratificante. Eu já fui homenageado tantas vezes nas corridas, lá fora e tal. Isso é maravilhoso, sabe? Isso aí faz a gente uma energia que te leva adiante. Sim. Mas você ser reconhecido dentro de casa, isso não tem preço, né? Porque você deixa um legado para quem está perto de você aqui, que te vê todos os dias, né? E aí as pessoas acreditam que você tem capacidade de poder trabalhar, levar uma vida normal, mas você pode ser um destaque, ser um exemplo também, né? Isso aí é grandioso, né? Então, assim, o esporte é isso. O esporte te dá grandes vertentes, né? Na vida. E comigo não tem sido diferente, cara. Eu sou muito abençoado.